Fique ao contrário, né? Fala pessoal, vou fazer uma transmissão ao vivo aqui rapidamente. Estamos iniciando o nosso período legislativo hoje. E a gente vai dar entrada aqui agora na casa, mostrando aqui um pouco para vocês aqui entrar aqui no Salão Verde agora, para vocês acompanharem com a gente aqui o retorno do período legislativo aqui do Congresso Nacional. As pessoas com deficiência voltaram a contar com um viver sem limite. E os brasileiros, que são vítimas da desumana violência de gênero, têm de volta a casa da mulher brasileira. A igualdade racial e a proteção aos povos indígenas, assim como a todas as pessoas vítimas de preconceitos e opressão, voltaram à centralização das ações do governo federal. A cultura voltou a ter orçamento e importância. Valorizamos o esforço de nossos trabalhadores e de nossas trabalhadoras. No setor público, os servidores voltaram a contar com reajustes e com a mesa de negociação. Tudo bem, meus amigos? Bacana. No setor privado, o salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Além disso, mais de 80% das negociações salariais em 2023 resultaram... Só cabra forte. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo bom? Tudo bom? Valorização do salário mínimo, que repartirá os ganhos do crescimento econômico com a população trabalhadora. E a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovada com ampla maioria neste Congresso. Trabalho igual, salário igual. A educação da creche e pós-graduação voltou a ser prioridade. Promovemos a retomada de obras paralisadas e recomposição orçamentária de universidades e institutos federais e o reajuste dos repasses da alimentação escolar e das bolsas de graduação e pós-graduação. Além disso, os recursos para pesquisa e inovação voltaram para dar maior competitividade aos vários setores da economia. Em conjunto com estados e municípios, estabelecemos compromissos para a alfabetização de crianças prejudicadas durante a pandemia, bem como para a expansão do ensino em tempo integral. Mais recentemente, fomos além com a aprovação por este Parlamento de atualização da lei de cotas e do programa PED para incentivar os jovens mais vulneráveis e a preparada para o ensino médio. Tudo isso está sendo feito dentro do cenário econômico estável e promissor. A seriedade na condução da política econômica possibilitou que fechássemos 2023 com a inflação baixa e dentro da meta. Nosso produto interno bruto cresceu bem, acima do que muitos estimavam no início do ano. Voltamos a gerar empregos com carteiras assinadas. Encaminhamos para a segunda cena de forma consistente nos próximos anos. O Brasil, de norte a sul, está voltando a ser o palco de grandes obras de infraestrutura. O novo pacto organiza investimentos públicos e privados da ordem de 1,7 trilhão. O programa inclui rodovias, ferrovias, plantas de geração e linhas de transmissão de energia, para que nossa economia tenha ainda mais fôlego para crescer. Mas inclui também aquilo que faz diferença imediata na vida de quem precisa. Uma nova unidade de saúde, a escola, a creche, a moradia decente, o bairro urbanizado, a água em quantidade adequada, mesmo durante a seca. As obras do
novo pacto, durante sua execução, vão gerir pelo menos 4 milhões de novos empregos e seguirão induzindo o desenvolvimento depois de concluído, mostrarão oportunidades e competitividade para as regiões que hoje ainda não conseguem explorar todo o seu potencial. Os empreendimentos de infraestrutura, assim como todos os grandes programas que temos executado, levam em conta o inevitável caminho da sustentabilidade. Assim como priorizamos a transição energética do novo parque, trabalhamos com condicionantes ambientais no plano SAF 2023-2024, que é o maior da história, e o plano SAF da agricultura familiar, também com orçamento recorde, que inclui linhas voltadas à agroecologia e ao aumento de produtividade das pequenas propriedades. Do mesmo modo, a nova política industrial vai gerar mais e melhores empregos em setores que aproveitem a nossa capacidade exportadora de produtos de baixo calor. O Brasil, entre as grandes nações do mundo, é a que melhor reúne as vocações naturais, o conhecimento científico, a infraestrutura energética e a experiência produtiva para ser grande potência sustentável do século XXI e liderar as transformações ecológicas. Por esse motivo, voltamos a dar o exemplo em casa. Em apenas um ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Retomamos nosso compromisso de zerar o desmatamento naquela região em 2030. E restabelecemos metas ambiciosas de redução de carbono após os recuos promovidos pelo governo anterior. Nosso compromisso com o futuro do planeta, a seriedade que tratamos nossa inserção no comércio global e nossa luta por um mundo mais justo, com mecanismos efetivamente democráticos de concertação entre as nações, fizeram com que o Brasil voltasse a ser ouvido nos fóruns internacionais. E seremos ouvidos cada vez mais neste ano de 2024. Estamos ocupando a presidência rotativa do G20. Em 2025, sediaremos em Belém a COP30, que será uma das mais importantes cúpulas de clima das últimas décadas. No mesmo ano, sediaremos em nosso país a cúpula do BRICS. Nossa política externa, ativa e altiva, voltou a nos dar soberania necessária para termos nosso lugar em um mundo que enfrenta tantos desafios e traz benefícios imediatos para a nossa economia e nossa população, com a abertura de novos mercados e estímulos cada vez maiores para as nossas exportações. Senhoras e senhores parlamentares, o diálogo é condição necessária para a democracia. Diálogo que supera filiações partidárias, que ultrapassa preferências políticas ou disputas eleitorais, que é, antes de tudo, uma obrigação republicana que todos nós, representantes eleitos pelo povo, temos que cumprir. E por isso que o governo federal reforçou, desde o primeiro dia do ano passado, a interlocução de alto nível com os mais diversos setores da sociedade. Recriamos conselhos que nunca deveriam ter sido extintos. Voltamos a realizar as conferências nacionais, plano plurianual, voltou a ser participativo. Ele está presente ainda na justa resolução do sufocamento financeiro, e que estamos, estados e municípios foram arrastados após a pandemia e o descaso do governo anterior. E também na pronta resposta a desastres e tragédias naturais, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. O diálogo aparece também na volta da concessão do crédito para o desenvolvimento. Em apenas um ano, os bancos públicos federais fecharam contratos de empréstimos para estados e municípios com valor equivalente
a soma de tudo que foi feito nos 4 anos anteriores. Assim como ocorreu com os entes federados, em poucos momentos de nossa história, o Congresso Nacional esteve tão ao lado das principais conquistas da sociedade. Os programas e as políticas públicas que devolvem dignidade ao povo brasileiro e criam as bases do nosso desenvolvimento não existiriam sem um parlamento. Programas e políticas que não são apenas do executivo, mas criadas a muitas mãos, já nascidas e, portanto, com a força da democracia. É o caso do Desenrola, um dos nossos compromissos de campanha, que se tornou ainda mais efetivo e amplo com a contribuição do Congresso e possibilidade a milhões de brasileiros renegociarem suas dívidas com até 98% de desconto. Ou de medidas de barateamento de crédito, como o novo marco de garantias, que impulsionaram e impulsionam o nosso desenvolvimento ao criar um ambiente econômico com mais estabilidade, previsibilidade e credibilidade